todos, que Jesus nos ilumine nesta noite. Nós hoje trazemos um tema sobre médiuns e mediunidade. Eu confesso que eu saí da minha área de conforto, não é? Mas também devemos, nós que estamos a fazer palestras, nos debruçarmos um pouquinho sobre outros temas onde nós também achamos que não estamos assim tão bem. Vamos então começar e vamos entender o que é um médium. E o livro diz-nos que os médiuns são todas as pessoas que sentem a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. Então, essa faculdade é inerente ao homem. E agora vocês podem perguntar, e nós todos somos médiuns? Somos. Todos somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Mas não há privilégios. Qualquer pessoa a possui. Nos casos de mediunidade ostensiva, nós temos de alguma forma educar essa mesma mediunidade e disciplinar essa mesma mediunidade. Como que nós conseguimos fazer isso? Com muito esforço da nossa parte, com muito estudo, com muita oração. E a mediunidade tem que ser exercida com Jesus no coração. Na parte de dar de graça o que de graça recebestes, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus diz aos seus discípulos, não é? Que ninguém se faça pagar por nada daquilo que não pagou. Ou seja, não devemos cobrar nada pela mediunidade e vir-nos mais. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E nisto que nós vamos falando e que nós estamos a falar, se nos debruçarmos um bocadinho sobre os livros da codificação espírita, nós vamos começar a ver e a sentir e a ouvir verdadeiramente o que é que os espíritos nos transmitem. A mediunidade é exclusivamente para que nós consigamos auxiliar o próximo. Não é para fazermos comércio. E nós hoje eu vou-me debruçar um pouco sobre isto. Não é muito fácil nós falarmos sobre isto, mas quando Jesus fala e diz dai de graça o que de graça recebemos, quando nós cobramos, nós não estamos a trabalhar com Jesus. Porque Jesus não disse levai dinheiro pela mediunidade. Ele disse trabalhai de graça. E para começarmos, vamos entender aqui o que nos diz Joana de Anjos no livro Jesus e Vida. A mediunidade é ponte através da qual os imortais retornam à convivência com as criaturas reencarnadas, advertindo-as, confortando-as, preparando-as para a sobrevivência à morte. Devemos nos sentir felizes porque a morte não existe. Ponto assente. Os livros todos nos apontam para isso. Então, a mediunidade é a ponte que nos liga aos nossos irmãos imortais. Que nada mais, nada menos são do que nós quando perdemos o corpo físico. Certo? Martim Peralba, no livro Mediunidade e Evolução, também nos fala um pouquinho sobre isto. Ele diz-nos que a mediunidade, em termos gerais, é a oportunidade para o espírito se reabilitar dos enganos do pretérito. Mais depressa conseguir a sua evolução. Ele ainda vai mais longe. Ele diz-nos, poucos médiuns, muito poucos médiuns mesmo, são missionários. Então, nós por aqui já vemos a nossa posição como tarefeiros ou trabalhadores na seara do Pai, que estamos todos aqui no mundo terra para evoluir. E muitas das vezes a mediunidade que todos nós trazemos é uma ferramenta a mais
para que, com coragem, com resignação, nós consigamos, de alguma forma, subir o monte da redenção. Sempre sustentados na oração. No livro dos Médiuns, que é um livro que eu até trouxe para a minha beira, o livro dos Médiuns, ele estuda a psique humana, ou o pensamento, como vocês lhe queiram chamar. E no livro dos Médiuns fala muito bem da espiritualidade. Não pode haver trabalhos mediúnicos na casa espírita sem que todos os frequentadores ou os trabalhadores da casa estudem o livro dos Médiuns várias vezes. Não podemos dizer alguém que nos chega para um atendimento fraterno, vamos então assim falar, e que venha com uma sensibilidade muito aflorada, okay? Porque pode nos dizer que ouve vozes, que vê vultos, que incorpora, como lhe queiram chamar, e diz-me: eu tenho estas faculdades e eu preciso de ir para a modernidade. No convite que a Casa Espírita faz e que os encaminha para o atendimento fraterno e para o tratamento, numa conversa e num diálogo, depois pelo tratamento que vai fazendo na Casa Espírita, na maioria deles eles ficam recuperados e não aquela modernidade ostensiva parou por ali. Então todo aquele irmão que entra pela Casa Espírita com pensamentos perturbados, vozes perturbadas, visões perturbadas, incorporações perturbadas, necessita de disciplina e de tratamento espiritual. E se calhar alguns de vocês também já passaram por isso. E depois, com os estudos que se vão realizando na Casa Espírita, eles podem, de alguma forma ou de outra, desenvolver a mediunidade. Vamos ver o que é que nos diz aqui o livro dos Médiuns, no capítulo 20, da influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. De maneira nenhuma. Diz-nos mesmo que não. A faculdade propriamente dita se erradica no organismo, independente do moral. O mesmo não se dá, porém, com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. Ora, muito bem, o médium pode fazer mau uso da faculdade e não se serve dela para o bem. E não se aproveita dessa mesma faculdade para se instruírem. Eles vão sofrer as consequências dessa falta, se delas fizerem mau uso. É como tudo na vida. Mas eles serão punidos duplamente, nos dizem nos livros. Porquê? Porque eles tiveram um meio para se esclarecer mais rápido e não o aproveitaram. Então, no livro dos médiuns, aquele livro que muitas das vezes as casas espíritas não estudam, não estudam, têm que tomar atenção todos esses irmãos e têm que se debruçar sobre o estudo do livro dos médiuns. Irmãos, a mediunidade, e eu vou falar séria mesmo, porque ela pode nos levar à loucura. É só de serviço edificante, tendo por base o trabalho, o sacrifício e a renúncia pessoal. No livro dos Espíritos, na pergunta 459, pergunta-nos se os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Está lá no livro dos Espíritos. Claro que sim. E muitas das vezes são eles que nos dirigem. Portanto, não vale a pena nós termos medo dos Espíritos. Agora vou brincar um bocadinho, está bem? Ok? Outra das coisas que nós devemos fazer e que temos que estar atentos e vigiar é os nossos pensamentos. Nós só conseguimos, de alguma forma, entender quando o pensamento de alguém mais ignorante, um espírito mais ignorante, não é nosso, quando aquele pensamento, quando ele nos é induzido, quando nós começamos a conhecermos a nós mesmos, nós entendemos, cuidado, este pensamento não é meu. Porque muitas das vezes nós deixamos cair a vibração. Okay? Nos revoltamos,
nos chateamos. Então, aqueles pensamentos que circulam no universo é como se fosse um ímã. Então, eles juntam-se a nós. Portanto, quando nos fala realmente na qualidade moral do médium, o médium só consegue ter uma boa qualidade moral quando a mediunidade é com Jesus. E Jesus deixou-nos e mandou-nos a doutrina espírita, a codificação, o livro dos médiuns, o Evangelho, o livro dos Espíritos, que todos que querem trabalhar nas casas espíritas e querem se aprofundar sobre o mundo espiritual e o mundo físico devem estudar. E para não me esquecer também da Gênese. Não, o livro pode ficar triste se eu não enviar o livro, não é? Então, há muito trabalho por fazer. Quanto mais nós nos debruçarmos sobre o trabalho, mais preparados nós estamos para a mediunidade. Porque os espíritos também disseram a Kardec: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E nós por aqui já vemos o estrago que isso pode fazer em nós. Continuando neste diálogo fraterno com todos vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala: o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. E agora vou falar aqui um bocadinho sobre a parte intelectual. Se a mediunidade se apresenta na área intelectual, ela pode trazer ou apresentar no indivíduo determinados estados aparentes. E nós vemos isto muito na nossa sociedade, não é? Alucinações auditivas, visuais, ansiedades, receios injustificáveis. É-vos familiar estes fenómenos? Não é? Medos injustificáveis, medos da noite, relacionamentos com pessoas não muito afáveis. Então, quando nós estudamos ou trabalhamos a mediunidade com Jesus e nas casas espíritas nos dão realmente essas ferramentas, nós começamos a compreender de onde é que derivam todos esses medos, essas fobias, essas inquietações, essas visões, essa audição apurada, que são sensações que nos trazem uma intranquilidade e um mal-estar. E as qualidades morais ajudam-nos a compreender melhor a mediunidade e a entender, e nós devemos entender realmente, que somos meros trabalhadores na seara de Deus, com o propósito de evoluirmos mais rápido. Mediunidade sem amor não existe. Depois há outro fator muito importante que todos nós devemos entender. As casas espíritas são hospitais, onde se deve desenvolver a mediunidade. E na casa espírita, todos os médiuns devem se entregar com amor. Então, onde é que nós vamos quando nos sentimos doentes do físico? Vamos ao hospital, não é? Mais próximo da nossa residência. Quando estamos doentes da alma, onde é que nós vamos? À casa espírita. E quando temos uma faculdade mediúnica mais ostensiva ou menos ostensiva, seja ela qual for, o que é que nós fazemos? O trabalho é realizado na casa espírita. Só que há um problema. A pressa que os médiuns têm, não é? De incorporar as reuniões mediúnicas ou de fazerem parte do grupo mediúnico. E se eu vos disser que sem estudo
nós podemos virar joguetes nas mãos dos espíritos. Então há uma sequência que a casa espírita favorece para que os que querem realmente trabalhar na mediunidade, porque não é só aquele que sente que é médium, todos somos médiuns. Eu vou dar um exemplo para nós compreendermos melhor e para ser mais amiga. A reunião mediúnica só se faz com médiuns. Médiuns de incorporação. Ou psicógrafos. Não. Porque nós precisamos de alguém que sustente os pensamentos na reunião mediúnica. Que liberte ectoplasma, onde vão ser plasmados, muitas das vezes, nas telas dos irmãos que vão baixar na reunião mediúnica, onde eles muitas das vezes veem os familiares, aquelas telas mentais, como nos fala o livro Missionários, os Mensageiros no Psicoscópio, que eu troco às vezes o nome dos livros, não é? Eu já me sei trocar o nome, aviva-me, porque o Jaime está mais calhado nesta parte da mediunidade, ok? Então são os outros médios que sustentam. Então é uma equipa de trabalho que está ali para desenvolver ou para dar passividade. Tem os irmãos que dão a sustentação, tem o doutrinador que doutrina as entidades e assim por diante. Mas há uma necessidade de nós emanarmos aos irmãos que estão nos trabalhos mediúnicos um fluido salutar. E à medida que nós vamos estudando, também temos que mudar a nossa moral, a nossa postura. Sim, postura. O estudo constante, vocês acham que faz parte de sermos melhores? Não há como ser diferente. Vamos dar um exemplo do médico. O médico não tem que se especializar, não tem que estudar, estar sempre e estar a estudar para tirar uma especialização, não é? Para ganhar mais. Pois na mediunidade também temos que nos ir especializando, mas não vamos ganhar mais em dinheiro, certo? Vamos ganhar mais em qualidade moral, que é isso que Jesus nos ensina, não é? E para também compreender um bocadinho da espiritualidade, que muitas das vezes quando nos parte os nossos familiares, não é, de sangue, nós ficamos muito aflitos, a mediunidade também ajuda. E nós compreendermos o mundo espiritual, não é? Mas para isso nós temos que ter humildade, devotamento, abnegação. E há outro senão. O médium tem que ser assíduo às reuniões mediúnicas. Porque há um preparo muito antes das reuniões mediúnicas e os médiuns não podem estar a faltar por qualquer motivo. E está descrito nos livros. Então é uma responsabilidade acrescida, não é? Para todos os integrantes dos grupos mediúnicos e não só nos grupos mediúnicos. Porque a reunião de hoje, que estamos cá numa reunião pública, eu posso dizer que a reunião pública também é uma reunião mediúnica. A limpeza da casa espírita também é uma reunião mediúnica. Tudo faz parte. Só para que entendamos que todos os trabalhos na casa espírita são importantes, não é? No Consolador também nos fala, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, património da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Adoro quando falam na alma imortal. Isto mostra claramente que nós vamos continuar a nossa caminhada evolutiva deste lado, do outro lado, deste lado e do outro lado. E isso faz com que a nossa responsabilidade cresça mais um bocadinho em querermos ser melhores a cada dia. Certo? E há outra coisa que nós devemos ter em atenção. A mediunidade enriquece
todos os valores no capítulo da virtude e da inteligência. Mas elas têm que estar sempre ligadas aos princípios evangélicos. No trajeto do mundo. E depois vocês vão dizer assim, mas porquê é que ela está para ali a falar só de mediunidade? E será que há muitos tipos de mediunidade? Claro que sim. Médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes, mais médios sonambúlicos, médios curadores, médios pneumatógrafos. Qual é essa, a mediunidade pneumatógrafa? É aquela em que nós metemos uma folha de papel em branco, só vou explicar as que são mais, não são tão comuns, não é? Que muitos de vocês podem não entender, que metemos a folha de papel em branco, uma caneta na gaveta e fechamos a chave e ela depois vai aparecer escrita. Médios psicógrafos, médiums de psicometria. O que é um médium de psicometria? É um médium que vai a um local do crime e de alguma forma ele consegue ver o que se passou naquele local. Mas para isso é preciso um trabalho muito grande. Algum destas partes dos médiuns que queiram saber sobre qual é alguns destes? Os falantes na cooperação, não é? O vidente vê, o curador é aquele que tem uma qualidade moral já mais elevada, o audiente ouve, estava a ver, o sensitivo sente, e assim por diante. Mas isto não é assim tão fácil. Lá vem ela com a complicação. Vamos lá ver. André Luiz, para conseguir comunicar pela escrita com Chico Xavier, ele foi a quantas sessões mediúnicas? 700. Ups, tantas sessões mediúnicas. Para que conseguir, depois, de alguma forma, se comunicar. E depois do livro dos médiuns, nós temos a coleção de André Luiz, não é? E de Chico, que nos dão uma abrangência maior do mundo espiritual, que também devem ser estudados pela Casa Espírita. Então, a Casa Espírita, além de ser um hospital, não é? É uma escola que nos ajuda na nossa evolução, na compreensão do mundo espiritual, do mundo físico, na compreensão daquilo que se passa ou do que nós sentimos, muitas das vezes, no autocarro, na rua, no shopping, porque muitas das pessoas vão ao shopping, agora vamos falando no shopping, e dizem assim, olha, eu não consigo estar no shopping há muito tempo, eu sinto-me mal. Está lá muita energia. Tem pessoas boas e tem pessoas menos boas. Pessoa sensitiva, muitas das vezes, dizem assim, olha, cheguei tão cansado que eu tenho que recuperar a energia, tenho que me deitar um bocado. Não, quando nós começamos e estudamos, realmente entendemos os pensamentos, as formas de pensamento, começamos a entender que nós somos aquilo que pensamos, nós vemos que há muitos pensamentos antagónicos ao nosso. E todo médium, não é só no dia da sessão mediúnica que tem que dizer, não, hoje é dia da sessão mediúnica, hoje tenho que me portar 5 estrelas. Não. Tem que ser muito antes, sempre. Porquê? Pouco a pouco o aprendizado. Porque, muito antes de se iniciar a sessão mediúnica, aquelas entidades que vão ser recebidas na sessão mediúnica já estão a fazer a ligação connosco. Então, a moral do médium tem que ser mesmo elevada. Então, mas eu estou pecadora. Eu também sou. Mas tento cada dia me corrigir, que a finalidade é essa. A finalidade nossa, no mundo, é nós nos corrigirmos, não é? No livro dos médiuns, também nos fala, a mediunidade não leva à doença.
O que faz o médium adoecer não é a presença da faculdade. São as suas dívidas desta ou de outras encarnações. E as dúvidas também. Será, não será? A pessoa adoece não porque seja médium, mas porque é um ser endividado perante as leis divinas. Devemos procurar ajuda médica quando começamos a ficar com os pensamentos perturbados. Devemos procurar uma casa espírita e ver realmente se nós não temos uma mediunidade ostensiva. Se podemos de alguma forma ajudar a equilibrar o meu pensamento, claro que sim. Porque a mediunidade é preciso ser educada. Como nós aperfeiçoamos o nosso intelectual, aperfeiçoamos uma pintura quando temos aptidão para a pintura, aperfeiçoamos tocar uma guitarra, passamos horas e horas ali a tentar tocar a guitarra em condições, não é? A aprender as notas para que saia uma melodia suave. E a mediunidade também é para isso. Para que consigamos de alguma forma tirar as melhores energias, sempre para auxiliar o próximo. Ninguém dorme hoje. Depois, no final, vocês vão todos ter uma sessão mediúnica. Estou a brincar. Agora foi só para vocês se rirem um bocadinho. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que nos diz aqui no livro dos médiuns, continuando. Sendo o espírito as almas dos homens que viveram na Terra, eles são exatamente os mesmos desvestidos do corpo físico, bons ou maus. Parei aqui. Porquê? Porque nós partimos consoante aquilo que estamos na vida. Se eu sou má, eu vou ser má. Se eu sou boa, eu vou ser boa. Se eu gosto de vir à casa espírita, eu, quando perder o corpo físico, quando tiver permissão para vir à casa espírita, quando me libertar da doença do físico e aceitar a minha condição como espírito imortal, eu vou vir à casa espírita, porque a casa espírita é uma escola. E é melhor vir à casa espírita que ir para a casa da família perturbar a família. Que também acontece. Bons ou maus, nobres ou indignos, honestos ou injuriosos, e estando a pessoa no desabrochar da modernidade em uma faixa de incerteza e de instabilidade emocional, sintoniza primeiro com os espíritos levianos, que se lhe aproveitam da ignorância para prometer-lhes missões. Temos que ter muito cuidado realmente com a fascinação. E a fascinação é um problema nas casas espíritas. O ciúme nas reuniões mediúnicas. No livro Aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano, pelo Espírito Nora, nos fala, quem lê o livro Aconteceu nas Casas Espírita? Ó Jaime, tens pelo povo todo a estudar o livro Aconteceu na Casa Espírita? Leiam o livro, vocês vão ver um ataque que fizeram a uma casa espírita. Júlio César. No livro mostra claramente como é que eles fizeram para mandar os flashes de pensamentos para atrapalhar os médiuns da mediunidade. Estudem esse livro e vocês vão entender o que é que os irmãos espirituais negativos, vingativos, que não querem que Deus ou que Jesus prossiga, não é, no seu trabalho, e que odeiam Jesus, não adianta ao diabo que não tem que acabar por o amar, porque o caminho é por Jesus, não é? Ele fez atrocidades. E depois teve uma coisa muito boa. Júlio César, no final, não vou contar o livro todo, porque a minha missão hoje não é essa, Júlio César, no final, também se rendeu. O amigo leu, que já está a ver que leu, não é? Pois é. E ia ter uma missão enorme. Numa nova vida. Ele ia ser o dirigente de uma casa espírita. Cheio de dívidas que ele fez
e ia ter que levar todos aqueles irmãos que desviou do caminho ao caminho. Portanto, todos aqui temos um papel grande a desempenhar. Eu digo grande que é para vocês se empolgarem mais um bocadinho. E o livro, realmente, leiam o livro e depois nós podemos até combinar e fazer um estudo sobre esse livro, não é? Para que vocês compreendam a forma de pensamentos que esses irmãos emitiam na casa espírita. Muitas das vezes as mulheres vêm à casa espírita, os maridos não vêm, depois os maridos ficam tristes, ou vice-versa, também pode acontecer. Os maridos ficam todos chateados e depois os espíritos vão atacar aqueles maridos porque eles não deixam a mulher vir à casa espírita. E assim por diante. E o livro nos relata um bocado sobre essa parte. Mas nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, no 919, que nos pergunta, e eu falo muito nesta pergunta, que nos diz qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de nós mesmos é a chave para que nós consigamos decifrar o que é o pensamento induzido e o que é o nosso pensamento, o nosso próprio pensamento. E quando nós, através da oração, porque também devemos orar e vigiar, estamos atentos a tudo o que se passa, nós sabemos que o pensamento não é nosso. Diz: ups, cuidado, que estou a ser influenciada. Porque nós sofremos obsessões todos os dias, não se pensem que não. E a mediunidade nem é boa, nem é má. Depende do uso que nós demos a essa faculdade. Ela pode se tornar uma bênção, mas também pode se tornar trágica quando nós usamos essa mesma mediunidade para o mal. E dizemos assim: olha, eu tenho que trabalhar, eu preciso manter a minha família, olha, sou médium, eu vou aproveitar essa faculdade e vou ganhar dinheiro com ela. Está errado. Trabalhemos honestamente, dia para ganhar o nosso pão de cada dia, e às noites nas casas espíritas, porque vocês veem que nós abrimos à noite, depois do expediente, trabalharemos na casa espírita. Dar de graça o que de graça todos nós recebemos. Portanto, isto é mais um alerta para todos nós, que não andemos aí a procurar petonizas, irmãs que dizem que são espíritas e não são, não é? Que veem o futuro é construído por nós. E isso cabe a cada um de nós vigiarmos e sabermos aquilo que queremos. Se nós queremos construir um futuro edificante, não precisamos de ninguém, basta nos esforçarmos e corrigir os nossos defeitos. Simples como isso. Se nós querermos saber o que fui no passado, é fácil, analisa-te a ti mesmo e tu vês o que foste no passado. É tão simples como isso. Nós temos é que realmente nos esforçar para isso. Educar-se incessantemente é dever a que o médium deve comprometer intimamente a fim de não estacionar e, aprimorando-se, lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para a mediunidade com Jesus. É necessário que o médium entenda para que serve a mediunidade. A mediunidade é posta em prática para o amor ao próximo, para o auxílio dos sofredores, certo? Não adianta querermos dizer, não é? Ou querer que venham espíritos pomposos, venha um espírito fulano tal, venha um espírito fulano tal. Eu não vou nomear nomes, que não vale a pena se comunicar através de nós. A mediunidade santamente exercida é para ajudar os espíritos que sofrem, muitas das vezes a despertarem, para entenderem que já perderam o corpo físico. Okay? Nós temos aqui os médiuns, tivemos Chico Xavier, que começou uma psicografia, não é? Era um médium que trabalhou sempre em prol do bem, tem 500 e tal livros já psicografados, certo? Nós temos o Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado, não é?
Nós tivemos uma Ivone Pereira do Amaral, que também trabalhou muito em prol e escreveu muitos livros também, não é? E também teve as suas dificuldades para escrever o livro Memórias de um Suicida. Porque teve que encontrar alguém. Foi o espírito... esbarra-se-me o nome, ajuda-me. Camilo Castelo Branco, não é? Camilo Castelo Branco, que precisou de um médium que entendesse, ou que já tivesse passado pelo suicídio, para que entendesse a condição dele como de suicida, e foi a Ivone que o ajudou nesse processo. Portanto, nem tudo é mau mesmo na nossa vida, porque ela tinha passado pela essa vivência. Então, tudo aquilo que nos acontece, ou tudo aquilo que nós consigamos, ou que façamos numa existência, tudo é aprendizado, por mais doloroso que seja. E a Ivone, como suicida que foi, ela conseguiu escrever um livro, eu não digo excelente, no sentido de que mostra claramente o suicídio, mas mostra-nos claramente que não o devemos cometer, e o sofrimento que nós temos na espiritualidade, ou nas trevas, por assim dizer, não é? Quando cortamos o fio da vida, certo? Continuando, eu vou avançar, porque eu realmente trago sempre muitos slides, não trouxe hoje, não trouxe, mas aqui também nos fala das pessoas preguiçosas, não é? Porque para se dedicar à mediunidade sem trabalhar tem que cobrar. Aqui vai dentro daquilo que eu falo, levam dinheiro para conseguirem sobreviver. E diz-nos mais. E aí profissionalizam a mediunidade, caindo no que as religiões chamam de simónia, crime da venda de coisas sagradas, e que Jesus reprovou com estas palavras: vai de graça o que de graça recebemos. Ora, para terminar, vamos aqui passar para o 10º slide. Ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Ok? Todos esses vícios se originam do egoísmo, e como a negação do egoísmo é o amor, toda a virtude se resume nesta palavra, caridade. Todo médium deve praticar a caridade. Caridade na rua, como nós fazemos muitas das vezes, vamos à rua. Caridade para com o próximo, caridade para com a sua família, caridade para com os seus idosos, caridade para todos aqueles que sofrem. Não há médiuns exclusivos que não possam ver a desgraça do outro irmão, porque assim não são médiuns de alguma forma do amor e não trabalham com Jesus. Então todo médium tem o dever de se corrigir, exercitando a caridade e corrigindo os seus defeitos. Para terminar, vamos continuar aqui. Como é que, e está no livro dos médiuns também, Erastes nos fala sobre isso. Como é que nós reconhecemos um bom médium? Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que professarem e praticarem. Eu tentei buscar os pontos mais importantes para que nós todos consigamos entender o que é realmente ser um bom médium. Quando vamos à rua, nós estamos em trabalho mediúnico, todos. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos aos quais levarem consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. E ele continua-nos a dizer que nós vamos reconhecê-los, enfim, pelo triunfo de seus princípios, pois Deus quer a vitória de sua lei. Os que seguem a lei de Deus são seus eleitos, continua-nos a dizer no livro dos médiuns, e esmagará os que falseiam o espírito dessa lei e delas fazem um pedestal para a satisfação da sua vaidade e ambição. Portanto, o médium é uma pessoa simples. O trabalho mediúnico pode ser realizado todos os dias. E a mediunidade tem que ser feita com Jesus. E Jesus manda-nos, fora da caridade, não há salvação.